teste diagnóstico. Oi, gente, de novo. Teste diagnóstico 2. O primeiro, eu confesso que a minha explicação ficou um pouco ruim, porque eu acho esse assunto um pouco complicado de explicar. Eu me embolei nas frases, então eu peço mil perdões, tá? Mas esse aqui é mais curtinho o assunto, só tem algumas coisas que não deu pra falar no outro. Seguinte. A gente aqui, antes de eu falar da acurácia, no outro vídeo eu havia falado da prevalência. A gente tem um cálculo da prevalência, tá? O cálculo da prevalência seria o valor, os verdadeiros positivos, mais os falsos negativos sobre o total. Então, seria VP mais FP mais VN mais FN, sabe? Seria o total mesmo. Então, esse é o cálculo da prevalência. Lembrando que a prevalência é assim, o que define os valores preditivos não é só a sensibilidade ou até mesmo a especificidade, né? Mas é justamente a prevalência também. A prevalência é a quantidade de casos já confirmados da doença na população. Então, se a gente vou dar o mesmo exemplo que no vídeo anterior. Suponha-se que a gente tenha 20, a prevalência de Covid-19 seja de 20%. Então, as chances da pessoa der positivo para o Covid-19 meio que seria 20%, sabe? Então, voltando, a gente tem a acurácia. A acurácia, o conceito dela é um pouco semelhante ao conceito meu Deus, fugiu o nome da minha cabeça. Não é variedade. Meu Deus, fugiu. Do valor preditivo, é isso que eu tava tentando lembrar. É um pouco parecido com o valor preditivo, olha. No caso, a acurácia é a proporção de acertos de um teste positivo, ou seja, mostra o quão o teste é globalmente correto, o que é parecido com os valores preditivos, né? Que se o valor preditivo positivo, ele identifica o quão correto é aquele teste positivo. O valor preditivo negativo identifica se aquele teste ele realmente deu negativo. Aqui na acurácia, ela é parecida, só que no caso, a acurácia é tanto o valor positivo quanto o valor negativo que a gente tem. Então, a acurácia, ó, é a proporção de acerto de um teste diagnóstico, ou seja, mostra o quanto o teste é globalmente correto. Considera tanto os valores positivos quanto os valores negativos. Aquele que acerta bastante, tanto nos positivos quanto nos negativos. Então, a gente tem uma interpretação seguinte. Interpretação, ó, uma acurácia alta significa que o teste, de modo geral, classifica corretamente a maioria dos indivíduos, seja eles doentes ou saudáveis. Então, vamos supor que você fez o teste de acurácia. Aqui, tem um exemplo aqui, ó. Se um teste para o Covid-19 tem a acurácia de 95%, isso quer dizer que 100 pessoas testadas, em média, 95 terão seus resultados corretos, seja doentes ou não. Então, vamos supor que 10 deram positivos e 10 deram negativos. E isso foi uns 95%. Ou melhor, 15 deram... eu não sei fazer cálculo, então vou falar errado aqui. Mas então, basicamente, 95 deu positivo ou negativo e 5% apenas terão um erro de classificação, ou seja, 5 apenas o que foi positivo era para ser negativo e o que foi negativo era para ser positivo, sabe? Seria mais ou menos assim. Então, tem uma pequena margem de erro. Então, a acurácia, ela vai classificar tanto os valores positivos quanto os valores negativos, né? Os verdadeiros positivos quanto os verdadeiros negativos. Aí a gente tem o cálculo qual que é o nome? Da acurácia, né? A acurácia vai ser vai ser o valor positivo, é fácil, né? Que ela já vai, como ela considera tanto o valor positivo
quanto o valor negativo, então você vai somar os dois e dividir pelo total. Lembrando que a prevalência é o seguinte, é o valor positivo mais o valor negativo, mais o falso negativo, aliás, sobre o total, sabe? Só que, gente, a acurácia é o seguinte, ó. Quanto maior o número de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, maior será a acurácia do teste. Aí a gente tem aqui uma coisa que eu já vou explicar sobre isso daqui, que é o seguinte: nem todos os testes são apenas positivos e negativos, né? Que a gente tem os testes qualitativos, que são justamente os testes que classificam da qualidade, né? Verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. A gente tem os testes com as variáveis quantitativas, né? Que vai ter já a quantidade. Por exemplo, ó, são considerados os seguintes valores para o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus. Se você tiver abaixo de 5,7, então tem baixo risco para diabetes. Se for entre 5,7 a 6,4, risco aumentado para diabetes. Se for maior que 6,5, você vai ter diabetes, sabe? Então, seria aí essas as variáveis quantitativas. Então, foi o que eu falei. Nem todos os testes são apenas positivos ou negativos. Então, um outro exemplo, glicemia em jejum. Pode ser 70, 90, 110, 130 miligramas. Ou pressão arterial, pode ser 120, 140, 120 por 80, 140 por 90, etc, né? Então, esses valores, eles não têm um limite natural que a gente fala, isso é positivo, isso é negativo. Então, sim, esses valores, eles não têm um limite natural que diga exatamente onde começa a doença. Por isso, a gente precisa do famoso ponto de corte. O ponto de corte seria justamente, vamos dizer, esse valor de referência, né? Hoje a gente sabe que é o seguinte, saiu a diretriz que 120 por 80 você agora é para hipertenso, né? Então, esse 120 por 80 seria o ponto de corte para você ser pré-hipertenso, sabe? Ter uma pré-hipertensão. Então, o ponto de corte é o seguinte, é o valor a partir do qual consideramos que o teste indica a doença. Função do corte, ponto de corte. O ponto de corte ele serve para maximizar a capacidade de teste de discriminar quem está doente e quem não está. Essa é a função dele. Então é o seguinte, isso aqui é interessante, tá? Se o ponto de corte for muito baixo, o teste ele vai detectar quase todos os doentes. Tem uma alta sensibilidade. Só que qual que é o problema disso? Vai gerar muitos falsos positivos. Vamos supor, então, que o corte vamos falar de hipertensão, né? 120. Vamos supor que o corte para você já não ser nem pré-hipertenso, você tem hipertensão. 120. Então, quem tem a pressão alta, vamos dizer que tem, sei lá, 108, 200. É claro que vai ser detectado, né? Porque o ponto de corte é baixo. Só que aquela pessoa que vai ter 120, que não tem hipertensão, ela vai ser diagnosticada por ter hipertensão, justamente por esse ponto de corte ser muito baixo. Então, gera muito falso positivo. A pessoa vai ser detectada que ela tem hipertensão, mesmo ela não tendo hipertensão. Só que olha só, se o ponto de corte for muito alto, vamos supor, 200, né, que a gente estava falando, vai pegar, o teste confirma bem quem realmente está doente. Você vai ter uma alta especificidade, novamente. Mas acaba deixando escapar alguns testes, alguns casos verdadeiros, né? Se a pessoa, tipo, por exemplo, 160, dependendo da idade, é ainda alto, certo? Então, se o corte ainda for 200, acaba esquecendo de pegar essa pessoa. Então, por isso tem que ter um ponto de corte ali, vamos dizer assim, intermediário, sabe? Eu não sei se deu para entender essa parte aqui, mas isso é legal a gente entender. Como a gente escolhe o melhor ponto de corte? Existe uma curva que a gente chama de curva de Rock. Não sei se eu não vou gastar meu inglês,
Mas é isso aqui, ó. É Receiver Operating Characteristics. Eu falei, meu inglês é muito ruim, gente. Mas esse é o nome, então eu prefiro chamar de curva de Rock, sabe? Para isso, a curva de Rock, ela vai mostrar a sensibilidade, que vai ficar no eixo X, lembrando assim, ó. A gente seria o eixo X e o eixo Y, né? Então, a sensibilidade seria no eixo Y e a especificidade seria no eixo X. Tem aqui a curva. Vou falar melhor dela aqui, ó. Especificidade no X e Y a sensibilidade, né? Teria assim a nossa curva de Rock. Olha só, o melhor ponto é aquele que está mais próximo do canto superior à esquerda. Então, a melhor curva de Rock é o seguinte, aquele que está mais próximo do canto superior à esquerda. A gente tem aqui a esquerda, direita. Então, aqui que a gente vai pegar canto superior seria aqui. Qual que seria o ponto ideal aqui? Seria mais ou menos aqui, né? Assim, né? Não seria no 80, mas seria próximo a ele, o quê? Uns 82, 83 por aí? Talvez, né? Ou menos, né? 85. Enfim. Mesma coisa aqui, ó. Qual que é? Seria mais ou menos aqui nesse ponto, sabe? Canto superior à esquerda. É o melhor ponto da curva de Rock para a gente determinar a relação de sensibilidade e especificidade e determinar qual que é o ponto para quem tem doença e para quem não tem a doença, né? Gente, me perdi onde eu tava. Eu acho que eu mostrei a curva de Rock, né? Eu tava falando sobre o coisa aqui. Aí tem até um exemplo aqui, ó, que eu pedi pro nosso querido amiguíssimo chat GPT, né? Que olha só, vamos supor que o ponto de corte é menor que, se for, tipo assim, pra pessoa diabética, for 100. Aí, o que acontece? Muita gente será considerada diabética, até quem não é. Mas é bom por quê? Porque quem é diabético, que tem os níveis altíssimos de diabetes, eles são detectados. Então, quase todos os diabéticos são detectados. Aqueles que têm o nível altíssimo até o nível intermediário. Só que assim, a especificidade, que é aquele que detecta os não doentes, é muito baixa, porque olha só, até quem não é doente é detectado, fala que tem diabetes. Se for intermediário, detecta a maioria dos diabéticos e erra pouco nos saudáveis. Então, assim, tem a sensibilidade boa e a especificidade boa também. Se for muito alto, vai só considerar os casos de diabetes muito altos. Então, quem tem diabetes abaixo disso, ou até mesmo intermediário, não é detectado. Então, assim, ó, muitos doentes passam despercebidos, né? Porque acaba sendo muito alto e quem tem o valor intermediário não é detectado. Porém, o cálculo no caso da especificidade, acaba sendo alto. Então, tem quase nenhum falso positivo. Então, quem não tem a doença, geralmente, realmente não detecta que tem a doença, sabe? E é isso, gente. Isso que seria a parte 2, né? Eu falei que era curtinho. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda mensagem. Beijinhos.